Se você é uma daquelas pessoas que não encontra motivo nenhum para começar a ler a Bíblia, fica comigo até o final desse vídeo que talvez eu vou te dar um dos mais nobres motivos para você começar a ler com todo o seu coração essa Bíblia. Que maravilhoso estar mais um vídeo aqui com você para a gente poder conversar sobre esse autor aqui, ó, o nosso pai, um pai maravilhoso. Você está no canal Aquele que é a Palavra. Eu sou José Júnior e assim como você, filho amado do autor. Bom, se você se interessou pelo tema desse vídeo, provavelmente você não está encontrando muitos motivos aí para começar a ler essa Bíblia não, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu também passei por essa mesma coisa, né? Eu já li um monte de livro, eu gosto de ler, né? Eu não tenho todo o tempo que eu gostaria para ler, mas eu já li bastantes livros, né? Um monte desses livros aí famosos, né? O que aconteceu? Eu falava, cara, pô, o livro é grande, eu quando começo uma coisa não gosto de não terminar, né? Falei, pô, o livro é grosso. Umas paginazinha fininha, umas letrinha pequena. Cara, era difícil eu ter um motivo real, né, para começar a ler uma coisa e não terminar. E é verdade, a maioria das coisas que a gente faz na vida, tudo na vida, você tem que encontrar um motivo para ler isso. Cara, eu sei que existem dezenas de motivos muito legais. Até a chamada do vídeo que eu falei para você se interessar a ler esse livro, pode até ser prepotência da minha parte, apesar de eu achar realmente muito bonito. Existem dezenas de formas, dezenas de motivos, que talvez milhares de motivos que as pessoas encontram para ler esse livro. Senão ele não fosse talvez o livro mais vendido de todos os tempos. Mesmo perseguido e queimado durante muitos e muitos anos nas fogueiras, ele tá aqui hoje, à nossa disposição. Às vezes um toque, um clique do teu telefone e você compra um e chega na tua casa. Então, realmente, as pessoas devem ter motivos incríveis para ler. Mas eu queria compartilhar um com vocês. Eu queria dar uma ótica diferente para vocês de por que ler esse livro. E eu vou falar essa ótica sobre a minha história. Porque tem muita gente que começa a perceber Jesus Cristo, perceber a Deus, querer ter uma intimidade com Deus, às vezes desde muito novo. Seja por um chamado, seja porque você tem uma família um pouco mais cristã, mas tem N motivos para você começar pequeno. E outras pessoas não, assim como eu. Eu sempre fui um cara que eu sempre disse que eu acreditei em Deus, fui batizado na igreja católica, já fui algumas vezes à igreja, fiz catecismo, e a vida se cresce, você vai, faz faculdade, faz pós-graduação, e faz isso, e trabalha, né, e tem família, e tem filho, e a vida vai correndo, e Deus continua sendo aquele Deus assim, eu acredito em Deus, Deus é muito bom, vivemos falando, graças a Deus, que Deus te abençoe. Minha mãe sempre falou pra mim, filho, Deus te abençoe, quando ia embora, na hora de dormir, quando eu morava com ela, enfim. Existem várias maneiras de você falar sobre o autor. Existem vários motivos para você estar aqui, lendo esse livro. Mas comigo foi diferente. Chegou uma fase da minha vida, depois que eu gosto de falar assim de burro velho, né? Ou então que a gente acaba ficando um pouquinho mais inteligente ou menos burro, você começa a enxergar Deus, seja por qualquer motivo, de uma forma diferente. Você começa a entender que Deus, que Jesus é algo mais do que aquilo tudo que você viveu. Se você viu isso desde pequeno e se você já vive há muito tempo sobre isso, é um privilégio isso. Mas nem todas as pessoas, assim como eu, teve esse privilégio. E é sobre isso que eu quero falar. Chegou uma fase da minha vida que eu conheci a Deus. E não foi pela Bíblia. E também não foi por nenhuma religião. Foi comigo e com Ele, ajoelhado, rezando, dentro do meu quarto, buscando respostas. Foi quando eu conheci a Deus. E eu falei, opa, tem algo mais profundo aí do que esse Deus que eu sempre conheci. E isso foi muito incrível na minha vida. E o que acontece? Eu comecei a perceber depois, logo no início que eu comecei a buscar a Deus, sem ser ainda pela palavra, que Ele era mais do que um Deus. Ele era um pai. E aí vem esse motivo. É esse motivo que eu gostaria de falar para vocês. Você imagina. Então, se você, assim como eu, se você tem 15 anos, 20, 30, 40, 50, 60, e por acaso te deu vontade de conhecer esse Deus, eu queria falar para você que esse autor aqui, antes de mais nada, ele é teu pai. E o motivo que veio na minha cabeça foi esse. Gente, ele é meu pai. Eu sinto que ele me trata como filho, que ele me ama. E aí eu falei assim, cara, eu tenho literalmente 46 anos de idade quando eu tive essa intimidade com Deus. 46 anos de idade. E eu falei assim, é como se eu tivesse conhecido o meu pai com 46 anos de idade. Se imagina você nunca conheceu teu pai por qualquer motivo.
E aí, de repente, você tem o privilégio e a alegria de conhecer o seu pai. Alguém chega e fala assim, cara, esse aqui é teu pai. E mais do que tudo, esse teu pai é incrível. É maravilhoso. Te fala as coisas que você nunca escutou na vida. Esse pai começa a te mudar como pessoa. Esse pai começa com ensinamentos dele, começa a transformar a tua vida. E você se apaixona. Não só porque ele é teu pai, mas você se apaixona pela pessoa, por tudo. Presta atenção. O que você vai querer saber depois de você ter conhecido esse teu pai, depois de velho? Eu sei que isso acontece com poucas pessoas, mas se coloca nessa situação. A maioria das pessoas tem os pais. Muitas não, mas a maioria sim. O que você ia querer saber? Cara, você ia querer sentar com ele. Ia querer saber da vida dele toda. Se você conhecer um pai, que nem eu com 46 anos, você ia querer saber quem é ele, cara. Qual foi a história dele? Ele não é só aquele cara bacana e maravilhoso que você se conheceu e que você tá dando graças a Deus. Opa, tem um paizinho novo aqui. Você vai querer saber quem ele é. Você vai querer sentar no colo dele. Você vai querer bater papo, tomar café da manhã com ele, almoçar e jantar e vai falar, pai, me conta a sua história. Como você nasceu? O que aconteceu contigo? O que você fez daqui até lá? Por que você não me encontrou até hoje? Por que a gente não se encontrou? Por que tá sendo tão legal só agora? Então, gente, esse foi o motivo que eu encontrei. Quando eu encontrei o Deus, quando eu encontrei o meu pai, o meu motivo foi: eu quero saber quem é ele. Só que esse pai é onipresente, onipotente, ele é mais do que tudo. Ele é algo que é sobrenatural. Só que ele fez algo muito legal pra gente. Ele fez algo que mudou a vida de centenas e centenas de pessoas. Milhares e milhares. Ele deixou a história dele escrita aqui. Ele deixou o contexto de quem é ele. Ele deixou o contexto porque ele nos criou. Você vai entender até os motivos porque você não tinha pai até o presente momento, se esse for o seu caso. Então, se você não encontrou esse pai para saber da história dele, eu te digo, mesmo sem você saber, mesmo sem você entender que ele é o seu pai, eu te garanto, de todo o meu coração, cara, você tem esse pai. Você tem um pai que te ama muito, cara, e que tá louco de vontade de ter intimidade com você. Louco de vontade para te mostrar os milagres que ele é capaz de fazer na tua vida. Louco de vontade de você entender o que é ser filho de um pai como esse. É sobrenatural, gente. Então, de coração, se não foi por um caminho que nem o meu, conhece o pai e depois vem buscar a história dele, eu te garanto que se você fizer o contrário, busca ele aqui, você com você mesmo, no seu quarto. Eu te ajudo, cara. Eu te ajudo a ler esse livro aqui. Não é entender, não. A ler. Eu te ajudo. Prometo pra você que eu te ajudo. Mas vai atrás do teu pai. Vai atrás de saber quem é o seu pai. Porque esse pai vai se mostrar pra você. E você vai encontrar um pai maravilhoso. E se você puder, depois de algum tempo, que é óbvio que você não conhece o seu pai de tantos anos assim de uma hora para outra, depois de muito tempo, se você conhecer esse pai que você ainda não conhece, se esse é o teu caso, por favor, eu não estou falando com as pessoas que conhecem o teu pai, sabe que tem esse pai e que ama esse pai hoje como eu e leva ele prioritariamente na frente de tudo. Não tô falando você que é essa pessoa. Eu espero só que você esteja entendendo o que eu tô falando. Mas eu tô falando para você que ainda não entende que você tem esse pai. Lê esse livro aqui, que você vai entender o pai que você tem. Você vai entender essa coisa legal que existe. E aí você volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário pra mim. Deixa um comentário depois que você conhecer o seu pai. Não só pra mim, mas para as pessoas que um dia possam ver esse vídeo, que eu tô fazendo com muito carinho pra você. Então esse é um motivo nobre que eu queria deixar pra você. Lê esse livro para conhecer a história do autor. O seu pai, como o meu pai, assim como é o seu pai também. Se você gostou, se você achou que esse motivo é nobre, ou se acendeu uma centelha nesse teu coração para conhecer Jesus, para conhecer Deus através dessas palavras que está aí na sua mão, talvez um clique, ou talvez essa Bíblia que esteja aí no seu armário, talvez empoeirada, talvez debaixo de um monte de livros sem noção que tem. Vai lá, pega ela, senta no teu quarto sozinha, não precisa estar na igreja, não precisa estar em nenhum lugar nesse momento agora, mas vai lá, lê com carinho, mas eu te convido a ler ela sem preconceito, sem querer saber se é verdade ou não. Vai lá e lê de coração aberto, como se você estivesse querendo entender a história do seu pai, por mais difícil que ela possa ser, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like aí pra eu entender se fez sentido esse vídeo pra você. Se você acha que alguém tá precisando escutar ou ter um motivo a mais pra começar a ler a Bíblia, se você sabe da importância que é a Bíblia, envia esse vídeo pra essa pessoa. Deixa um comentário aí embaixo pra mim, que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um grande abraço meu, do teu autor aqui, ó, do seu pai. Não precisa não, ele te abraça todos os dias, mesmo sem você perceber.